Pessoal aí que é mais crente aí, não perde a fé não, hein? Segue firme. A comparação com a genealogia de um príncipe humano ilustra a inversão da ordem cronológica presente no texto garítico. Sim, porque no texto garítico não tem um homem que foi formado necessariamente na terra e no barro. Você tem um homem primordial, um ser semidivino, que vem à criação como um príncipe, né, dessa Assembleia Divina, como um campeão dos deuses. Aliás, no texto traduzido do Ugarítico para o inglês, Adamu está lá, ele é chamado de o grande, né, o campeão. Então isso também me chama a atenção, porque Marduk também é o campeão dos deuses, não enuma eles. Então isso também me desperta muito a atenção quando a gente está estudando mitologias comparadas, né? Que também vai de encontro ao nome Micael, né? O Miguel, quem é semelhante a Deus, ou aquele que é como Deus. Então isso também me chama a atenção. Então, Adamu, Adão, Cadmum, Cristo, Miguel, Marduk, eles me chamam a atenção, porque eles contêm princípios simbólicos semelhantes, tá bom? Assim como um homem primordial de Bardesanes e por aí vai. E aí me vem Paulinho, né? E chama Cristo também de o outro Adão, o segundo Adão. Então isso para mim é muito interessante, tá bom? Então vamos lá. Essa estrutura peculiar pode ser explicada pela natureza cíclica e mítica da cosmogonia, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam. Claro, né? Que a ideia é salvar tudo. A identificação dos pares divinos primordiais com deidades conhecidas de outras culturas semíticas é possível. Assim, paraíso e enchente e inundação, né, podem ser equiparadas céu e terra. É curioso isso, né? Isso é um resumo do artigo, tá, gente? Isso aqui que eu fiz, tá? Um resumo do artigo, um resumo explicativo. Enquanto fonte e pedra remete a elementos cosmogônicos comuns em diversas mitologias. A mãe dos reprodutores é frequentemente identificada com Atirat, Asherá, consorte de El. Olha só, então ela é uma criação no cosmos, né? Interessante. Consorte de El, o Deus Supremo Garítico. Essa identificação se baseia em diversas evidências textuais e iconográficas, ou seja, não só de exegetas ugaríticos, mas também de representações, né, iconográficas, desenhos e por aí vai, que apontam para o papel central de Atirat na criação e na fertilidade. Já mostramos isso aqui também. A genealogia divina ugarítica representada em KTU 100 revela uma complexidade que exige uma análise cuidadosa. A ordem inversa dos pares e a descrição da mãe como a filha de gerações posteriores sugerem uma estrutura cosmogônica não linear, onde o tempo e a genealogia se entrelaçam de forma peculiar. Ou seja, não é que isso gerou isso, que gerou isso, que gerou aquilo, de maneira mais cartesiana. Não, é o entrelace, né? É algo mais complexo, né? Pô, mas isso aqui não gerou isso, mas também gerou aquilo, que gerou isso primeiro, que gerou depois, ou seja, é uma confusão. Coisas de mitologia, né? É algo confuso. A hipótese... professor, por que nós estamos lendo isso? Calma que você vai entender. Calma que nós vamos chegar lá. Eu não fiz isso aqui à toa para você, não. A hipótese de que os primeiros seres divinos eram andrógenos, agora sim, professor, entendi, ganha força ao analisar a genealogia ugarítica. Aí você pega 2 relatos da criação de Adão, coisa estranha. Primeiro, alguns, né, numa exegese talvez ruim, mas porque o texto é um pouco confuso, vai falar macho e fêmea os criou, e depois fala de uma criação distinta. É porque realmente, originalmente, o escritor está misturando tradições. Ele tem ali uma série de tradições, ele está ali com a mentalidade do que tinha no Egito, do que tinha na Mesopotâmia Antiga, ele está com a mentalidade do que havia na Canaã Antiga, ele tem que produzir um texto ali para interesse, seja quais eles forem. Então ele vai ter a brilhante ideia de ter 2 relatos da criação e tentar criar conexões entre eles. Só que agora você
Perdão, agora você sabe a origem destas ideias. Ah, caramba. Então é por isso que parece confuso, porque ele tem várias ideias à sua disposição. E ele aceita estas ideias diversas. E ele quer incluir em um único texto estas ideias diversas, ou eles querem, né? Porque são vários editores, vários escritores. Interessante. A união de elementos contraditórios, fonte, pedra, paraíso, enchente, sugere uma dualidade primordial, que pode ser interpretada como uma expressão da androginia divina. Essa concepção encontra paralelos em diversas culturas antigas, onde a divindade primordial é frequentemente retratada como uma entidade andrógina. Ah, legal! Agora eu entendi. A Bíblia hebraica, especificamente em Gênesis 2:4, preserva ecos dessa concepção primordial. A afirmação de que estas são as origens, gerações dos céus e da terra quando eles foram criados. Sugere uma genealogia divina anterior à criação de Adão e Eva. Sim, estamos falando de um ato genealógico também, não só de um ato criativo. A utilização do termo gerações, Toledot, nesse contexto, indica uma continuidade com a cosmogonia eugarítica, onde a criação é concebida como um processo gradual e hierarquizado. Calma aí, professor, você não falou que... Não era linear, mas tinha, você vai vendo, até chegar às coisas menores. Né? Surge algo que aí tem uma mistureba danada com outros algos. Mas disso surge outro algo, que aí vai ter uma mistureba danada com outros algos, que vai surgir um outro algo, vai surgir um outro algo, um outro algo, um outro algo. Então, aí a gente consegue entender. Conclusão. No século XIII a.C., antes da Era Comum, um mito ugarítico sobre Adamu era amplamente difundido entre os cananeus. Isso aí, não há dúvida, né? Não há dúvidas disso. Tabuletas ugaríticas entre o século XIV e o século XII, antes da Era Comum. Então você entende facilmente que o cananeu tinha conhecimento disso aqui, nas histórias que eram transmitidas, e essa história foi escrita em ugarítico.